É o seguinte, a pergunta para vocês é a seguinte. Dá para arrumar a casa em 2 jogos? Porque é o que o Palmeiras tem antes dessa sequência terrível no calendário. Então ele tem Ferroviária agora no sábado e depois Red Bull. E aí olha só a sequência, Tucumã na Argentina, aí São Paulo pelo Paulista, Jorge Wilstermann, Libertadores e Santos no Paulista. Posso bater palma pro cara que faz a tabela de novo? Que já Pode. sabe que o time vai estar na Libertadores e coloca um clássico no meio de 2 jogos? Dois clássicos. Gênio. 2 clássicos. Pessoal, olha, clássico no meio de semana, clássico entre jogos da Libertadores, eles fazem de tudo pro Campeonato Paulista ser ótimo mesmo. Parabéns. Viu a torcida do Tucumã ontem, que loucura, cara. Temos imagens, a gente vai colocar. O time tem as suas limitações, mas foi por uma abafa, por uma pressão. Ontem resolveu o confronto em praticamente meia hora. É aquela história, o torcedor, a gente discutiu muito aqui que o Palmeiras entrou pro derby como mais um jogo. É uma lição grande para esse primeiro jogo da Libertadores. O Palmeiras, como time, é muito superior ao Atlético Tucumã. Que ele já era menos time que o Júnior no papel. Passou. Olha esse estádio, essa torcida. É a primeira vez que um time do norte da Argentina chega na Libertadores, né? Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura esse jogo lá. Então, sem contar o que aconteceu na fase anterior. Exato, a história da saga lá para chegar pro jogo e a vitória em Quito e tal. Então os caras estão... Não, se entrar com a nhaca que entrou contra o Corinthians, tá morto. Então, esse é o jogo que se entrar com 90% de foco, os caras passam por cima. O Palmeiras tem condição de buscar o resultado lá, mas, claro, tem que arrumar a casa, tem que estar com o time melhor preparado até lá, mas, sobretudo, tem que estar preparado para pegar uma pressão de outro mundo lá, cara. O que a torcida do Tucumã faz é uma coisa de louco. Dá para evoluir, né? 2 jogos, Ale, Dá para evoluir. Agora, uma coisa que a gente tem discutido muito aqui, o Léo até concordou, já era para estar num estágiozinho melhor. Já era para estar, nesse momento, fazendo um ajuste aqui. Hoje o Palmeiras não tem nem o time titular. Você não sabe que time que ele vai colocar. Ele colocou o Guerra no banco contra o Corinthians. Né? A gente estava elogiando demais o Veiga. O Veiga não conseguiu jogar contra o Corinthians. Foi escalado como titular, não conseguiu jogar. Ele não conseguiu jogar contra o Corinthians, aqui na Arena Corinthians, vai jogar lá na Argentina. Entendeu? Ele vai botar o Keno, que no jogo contra o Corinthians, que é um jogo grande, um jogo bom, não driblou uma cadeira. Como é que ele vai fazer? Então a gente não sabe, ele vai continuar com esse desenho, vai insistir num desenho que é desconfortável para os jogadores. Quer dizer, você tem mais dúvidas hoje do que certeza. Dá para melhorar? Dá, até porque piorar vai ser difícil. Agora, será que ele vai, não digo jogar fora, mas deixar de lado um pouco boa parte do que ele insistiu até agora? Vamos ver. Você falou em 2 jogos, né, Bruno? 2 jogos, São os 2 jogos que separam a estreia do time na Libertadores. Isso. Primeiro o Ferroviária e depois o Red Bull. Será que dá para colocar o time titular contra o Red Bull, sabendo que 48 horas depois tem o confronto da Libertadores? É uma pergunta também. Não, nesse jogo dá, você vai lógico rodar, que não dá. nesse jogo você vai rodar o elenco. Você tem Põe de novo aqui a tabela. Põe a tabela de novo aqui. O problema, Léo, é que você joga sábado agora e o jogo da Libertadores é dia 7 de março. Tá bom, mas você vai rodar o elenco. Vai ficar 10 dias sem Você jogar. quer colocar os mesmos 11 contra o Red Bull e contra o... Olha aqui, ó. O jogo é contra a Ferroviária. Diferença. Aí depois é Red Bull, que é no fim de semana, e aí no meio da semana, não é isso? Tucumã. Eu tenho uma pegadinha, porque você tem um intervalo de uma semana entre o jogo da Ferroviária e do Red Bull. Do Red Bull pro Tucumã, você não tem uma semana de recuperação. Você tem um jogo no final de semana e outro no meio da semana. Você pode não trocar os 11, mas uns 4 ou 5 você troca. Só que o problema é que talvez esses 2 jogos fossem importantes para encontrar o time. O Eduardo ainda não tem o time definido. Mas então... E ele tem a necessidade de fazer resultado, Ale, para não chegar nessa sequência de Tucumã, São Paulo, Jorge Wilstermann, Santos, e aí depois ainda tem o Mirassol. Ele não pode chegar nessa sequência balançando, ele não pode chegar com esse grau de desconfiança. Porque ele vai jogar com os titulares contra o Tucumã e contra o Wilstermann e vai jogar com um time misto ou reserva contra São Paulo e Santos. Ele tem que chegar... Ele vai precisar salvar a pele dele. Nicolás, ele tem que chegar com o time pronto para essa estreia na Libertadores e pro Clássico contra o São Paulo. Se ele perde pro São Paulo no Allianz Parque... Aí é que tá uma coisa... Porque com o São Paulo é no Allianz, contra o Santos é na Vila Belmiro. Isso.